Evidentemente que os suicidas, eles acabam carregando para si mesmo energias densas, pesadas, desequilíbrios emocionais, psicológicos e, naturalmente, uma atitude errada, equivocada de tirar o próprio corpo físico, muitas vezes na ilusão de que acabaria o tormento, acabaria a tormenta, de que naquele momento se acabaria todos os problemas e dificuldades e tudo cessaria. Uma ilusão porque ao desencarnar percebe que aquele amontoado de circunstâncias, dificuldades e problemas continuam na esfera espiritual, continuam no plano espiritual e muitas vezes ganham uma proporção bem maior, bem maior. Além das dores e sofrimentos morais, também esses espíritos percebem-se com dores, como se foram dores físicas, carregam a sensação das dores físicas ainda, não é? E ainda mais a culpa por ter se suicidado. Evidentemente que o suicida vai precisar de uma assistência, então, de um esclarecimento maior no plano espiritual. Todavia, nós percebemos em várias obras literárias, em várias obras espíritas e espiritualistas, universalistas, de que esses suicidas são muitas vezes também taxados de espíritos problemáticos, difíceis, taxados disso ou daquilo, e são colocados todos num lugar comum. São colocados todos num lugar de pessoas que desesperaram, pessoas que não tiveram a devida fé, a devida compreensão, pessoas que não acreditaram em si mesmo, pessoas que não perseveraram, etc. Tudo isso tem um fundo de razão, mas também percebemos que há uma certa discriminação, uma certa visão estereotipada dos suicidas, compreendendo de que nem todos os suicidas, primeiramente, fizeram isso de caso pensado. Há o suicídio indireto. Claro, há aquela pessoa que vai se matando aos poucos, há aquela pessoa que desencarna antes do tempo por situações também de falta de cuidados consigo mesmo, com sua própria saúde. Há uma série de questões que podem se enquadrar entre suicidas, conscientes e inconscientes, diretos ou indiretos. O fato é que, na literatura espírita, universalista, espiritualista, muitas vezes eles são taxados também como pessoas que, como se estivessem sempre à margem, pessoas que erraram miseravelmente, não é? Ou seja, taxados de várias situações. E temos que ter um olhar também de compaixão para com esses seres, porque eram pessoas como todos nós, e que naturalmente temos alguns momentos de fraqueza durante o processo encarnatório. É natural. Quem nunca, quem de nós nunca teve um momento de fraqueza, um momento de deslize, um momento de queda, um momento de se deixar levar por um impulso, por uma questão primitiva, primitivista, né? Seja nas mais variadas áreas, da agressividade ou da sexualidade ou de qualquer área. Então, é, eu vejo que há, de certa forma, um discurso no movimento espírita, principalmente, mas também em correntes espiritualistas, não é? De só condenar, entre aspas, né? Julgar e condenar o suicida, a suicida. Só que é importante que a gente tenha um olhar de compreensão, não é? Um olhar fraternal, um olhar de compaixão para com essas pessoas, porque naturalmente são pessoas que caíram no sentido de ter um momento realmente de fraqueza, ter um momento realmente disso ou daquilo, só que isso é passível a qualquer um de nós, não é? E mais do que isso, quem garante que eu ou você
Outras pessoas nunca foram suicidas em alguma encarnação. Nós já fomos de tudo que você possa imaginar. Torturadores, assassinos cruéis, estupradores, e por que não suicidas? Evidentemente que a maioria de nós, em alguma encarnação passada, já fomos suicidas também, nem que seja da maneira indireta. Então, eu vejo que há, de certa forma, um julgamento muito grande dessas almas, desses espíritos, né? E que nós devemos ter mais, primeiro, clareza de compreensão e compaixão para com esses espíritos. Por quê? Porque primeiro temos que entender, nos colocar um pouco no lugar deles, ter a empatia de entender as circunstâncias da vida desses indivíduos, dessas pessoas, em que circunstâncias eles estavam reencarnados, em que família, que tipo de ajuda eles receberam, né? Eles pediram ajuda ou não pediram ajuda? Se pediram, quem ajudou? Quem ajudou ou não ajudou? Que tipo de ajuda ou de orientação, né, ele recebeu? Qual o nível de esclarecimento desse espírito naquela encarnação para pedir uma ajuda antes de cometer um suicídio? De perceber que estava ficando perturbado ou influenciado, obsediado, coisa que o valha, porque sabemos que a grande maioria dos suicídios, né, para não dizer a totalidade, mas a grande maioria, também essas pessoas estão obsediadas, estão sob influências espirituais, né, estão muitas vezes recebendo ordens de entidades espirituais para cometer esse ato. Quantas vezes nós sabemos, não só na literatura, mas de fatos que chegam aos centros espíritas, às casas espiritualistas em geral, de pessoas que se sentiam em determinado momento com uma voz oculta ou com uma voz direta mesmo, dizendo: faça isso, faça aquilo, se jogue no meio da rua, se jogue na frente do carro, pule no mar sem saber nadar, né? Vá para dentro do mar sem saber nadar, mergulhe sem saber mergulhar, sem saber nadar, ou pule de um prédio, né? Pule do prédio de 10º andar, do 20º andar, do 30º andar. Coisas desse tipo que são muito comuns nos relatos das pessoas obsediadas, das pessoas que por algum motivo quase se suicidaram ou tentaram suicídio, né? E em outras pessoas que suicidaram, que contam esses relatos já desencarnados e que naturalmente tinham espíritos obsessores, né? Incentivando nessas pessoas, primeiro fazendo com que elas fiquem deprimidas, desgostosas da vida, desgostosas do viver, trazendo pessimismo para a mente dessas pessoas, achando que nada mais vale a pena, nada mais vai dar certo, não vale a pena se esforçar mais por nada, por nenhum objetivo, não é? Tornando a vida dessas pessoas sem propósito, sem objetivos, sem foco, tornando a vida dessas pessoas sem estímulos para estudar, para trabalhar, para procurar algo útil, um propósito, um objetivo. Então, primeiro, essas pessoas passam por esse momento de analisar que suas vidas não têm valor, que nada mais vale a pena, que está tudo perdido, que a própria vida delas não tem valor, não tem sentido, que nada tem sentido. Então passa por umas descrenças, passa pelo um negativismo, um pessimismo exagerado, né? Passa por toda uma série de situações, frustrações, culpas, muitas culpas e muitos remorsos, claro. O suicida é uma pessoa naturalmente que se sente culpado por algo ou por algumas questões, por algumas coisas. Ele se sente culpado, se sente responsável por certas situações e acha que também precisa sofrer de maneira consciente ou inconsciente, acha que precisa também sofrer ou pagar. Então, analisando por esse lado, nós vamos ressignificar essa visão de olhar os suicidas como vilões, não é? E olhar como pessoas. Olhar como pessoas. E que naturalmente eu, você, algumas pessoas, podemos conjecturar e imaginar que nós nunca vamos nos suicidar, ou isso, por não passar pela nossa cabeça, nós achamos impossível que isso aconteça conosco. Só que
O suicídio indireto, ele acontece, o indireto acontece com mais frequência do que se imagina, né? E mais do que isso, a gente, volto a dizer, a gente não sabe o que essas pessoas passaram, os suicidas, a gente não sabe o que eles passaram, o que eles viveram, as dores e os sofrimentos psíquicos e físicos que essas pessoas tiveram. Os problemas familiares, as angústias, os medos, as culpas, as obsessões. Então veja que é uma série de questões envolvidas, que deve fazer a gente ter um olhar mais compreensivo, mais fraternal e menos julgador para aqueles que se suicidam. Então a gente precisa analisar que se a gente pode ter esse olhar mais cauteloso, compreensivo, empático, né? E de compaixão, imagina então os espíritos superiores, aqueles que estão para ajudar essas almas, né? Esses espíritos ditos superiores ou trabalhadores de esferas maiores, eles não podem ficar o tempo todo passando na cara da pessoa, mas você se suicidou, você fez isso, mas você fez aquilo. O próprio espírito já sabe o que fez. De nada vai acrescentar eu estar relembrando a ele o que ele cometeu de equivocado. O que é que isso adianta? O que adianta é ele ser cuidado, ser tratado e ser direcionado para uma nova experiência melhor, para novas experiências melhores, para galgar o seu processo de ascensão, de retorno à fonte, da maneira que você queira observar. Então, a gente observa que há, principalmente por conta do livro Memórias de um Suicida, né? E depois por uma série de livros, romances, do meio espírita, barra espiritualista, que coloca os suicidas sempre como vilões, como pessoas insensatas, pessoas que não pensaram, não raciocinaram, se deixaram levar, pessoas sem fé, e etc, etc, etc. Né? E é necessário esse contraponto. É necessário observar que primeiro eram pessoas como nós somos, certo? Ou seja, suscetíveis a erros, a quedas, a desvios de conduta e a falhas e quedas emocionais, psicológicas, que resultam, às vezes, em atitudes impensadas, né? Segundo, que todos nós, em algum momento, em alguma outra reencarnação, em algum outro momento, já fomos suicidas também. Esse é um ponto importante de se pensar. Precisamos ter um olhar fraterno e solidário perante esses espíritos. E não simplesmente julgar achando, foram fracos, foram isso, foram aquilo. Não importa. O que importa agora é entender também um pouco das dores que eles tinham, do que levou eles a cometer essa atitude. Sim, porque uma pessoa que está de bem com a vida, uma pessoa que está compreendendo quem é, aonde está, ela não vai se suicidar, claro. Mas não podemos também condenar essa pessoa que está no momento de tristeza, porque se está triste, teve motivos. Se está com depressão, teve motivos. Se está sendo vítima de obsessões, que está carregando a pessoa cada vez mais para baixo, isso também está sendo potencializado. A gente sabe que esses espíritos obsessores ou inimigos do passado irão, de certa forma, também fazer com que essa pessoa perca a autoestima, perca a vontade de viver e vão estimular elas a, como eu já falei, se jogar, se matar, pular do prédio, se jogar no meio abrir o sinal, se jogar na frente de um carro, tudo isso no meio da estrada, da BR, ou seja, tudo isso pode acontecer. E se aconteceu com esses espíritos, poderia acontecer conosco, ou seja, devemos ter um olhar não de julgamento ou de condenação, mas um olhar fraternal, um olhar caritativo, não é? Solidário, para ajudar esses espíritos. E também deixar de ter aquela visão preconcebida de que todos os suicidas vão para um chamado, entre aspas, vale dos suicidas. Quem disse isso? Quem garante isso? Como assim? É também uma visão deturpada, distorcida. É um corte que é feito por conta de uma obra que ficou muito famosa, não é? Do Vale dos Suicidas, essa situação toda. E que
Não se sabe até que ponto isso corresponde à verdade, primeiramente, e mesmo que haja na espiritualidade um local destinado para os suicidas, é importante entender que não é por isso que esses espíritos não vão poder ter novas oportunidades, não é por isso que eles vão arder no fogo do inferno ou nas dores e sofrimentos eternos. Não. É importante então a gente entender e até também entender que as pessoas se suicidam por N fatores. E que no momento que se suicidaram, pode ter certeza que todas elas acharam que tinham um motivo para isso. Por mais que a gente olhe para elas e ache que isso não seria motivo, a pessoa está cheia de dívidas, não sabe o que fazer, não sabe como pagar, não sabe o que fazer. Para quem está fora é fácil dizer, não deveria ter feito isso, nada justifica o suicídio. De fato, nada justifica o suicídio. Só que quem está vivenciando o problema é que sabe a dimensão dele. Eu não sei. Se a pessoa está com uma dívida muito grande, várias dívidas, um amontoado de dívidas e problemas familiares, desemprego, passando fome, passando necessidade. Imagine os invisíveis sociais na rua, que ninguém olha, que ninguém ajuda, que ninguém está nem aí. Essa pessoa vai se desestimulando, vai deixando de ter sentido as coisas e a vida. Então essa pessoa realmente acaba se tornando um suicida, nem que seja indireto. Isso é comum. A pessoa sente que ninguém está olhando por ela, ninguém quer ajudá-la, ninguém quer fazer nada por ela. E não é vitimismo, não é coitadismo, não. Simplesmente as questões sociais e a falta de oportunidades gera também pessoas com essas dificuldades, né? Então é importante entender que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Tem pessoas que querem trabalhar e não têm oportunidades. Não é vagabundo, não. Só não tem chance, não tem oportunidade de trabalho. Aí a pessoa diz, mas pode fazer o que for, pode cortar mato, pode fazer aquilo. Nem todo mundo pode. Tem pessoas que têm limitações físicas, psicológicas. Nem todo mundo pode fazer tudo, né? Na cabeça de alguns aí, acha que todo mundo pode se resolver sozinho. Não é assim, não. As pessoas precisam do Estado, precisam de ajuda do Estado, precisam de ajuda também das pessoas. Precisa de solidariedade e precisa de políticas públicas. E precisa de oportunidades de emprego. E às vezes nós sabemos que não tem. Não é? Não tem, não é dada a oportunidade. Então, as pessoas que se veem sem oportunidade, sem ajudas, sem familiares por perto, sem ninguém para ajudar, imagine a cabeça dessa pessoa. E imagine mais ainda pessoas que, além da falta de oportunidades, se veem num presídio por uma atitude impensada, por uma coisa que fez, e está pagando, ou às vezes até pagando por um crime que nem foi tão culpado assim. São várias as situações. Pessoas que estão adoentadas, estão muito enfermas, não tem ninguém para ajudá-las, para comprar um remédio, para resolver uma situação. Como é que fica a cabeça dessas pessoas? É muito fácil quem está de fora criticar o suicida, mas é preciso entender que essa pessoa teve seus motivos. Se esses motivos realmente para nós que estamos fora nada justifica o suicídio, de fato, mas na cabeça dessa pessoa, tomada pelo desespero, tomada pelas obsessões, tomada pelas mil situações, então é bem complicado, é bem complexo. É muito fácil para a gente que está fora fazer um julgamento frio, calculista e sem compaixão, né? Sem amor, sem uma visão humana, humanista. Então, é isso que eu queria trazer nesse vídeo, para que a gente possa refletir um pouco mais e ter uma visão ressignificada sobre os suicidas. Primeiro, nem todos vão sofrer dessa forma que nós imaginamos quando desencarnam. Vai haver um sofrimento, vai haver um estado de perturbação. Sim, mas esse estado de perturbação acontece com quase todo mundo. E mais do que isso, existem casos e casos, existem situações e situações. Não é colocar todos os suicidas no mesmo bolo, porque são situações diferentes e que são naturalmente observadas, né? Existem questões que são bem observadas. Uma coisa é você do nada pegar aqui, que não quer do nada, né? Mas você pegar um revólver aqui e dizer eu vou brincar agora aqui de maneira inconsequente, começar a tirar para ver
aqui fazer roleta russa e suicidar. Outra coisa é você estar como um invisível social, em sofrimento, sem família, sem um Estado, sem ninguém para te auxiliar, para te ajudar, e você, de repente, cometer algum deslize e você se matar, né? Uma coisa é você não cuidar da própria saúde, ser um negligente com a própria saúde e, por uma série de fatores de não cuidar de sua saúde, você desencarnar antes do tempo. Outra coisa é você também ser uma pessoa que tem toda a assistência à saúde, tem muito dinheiro, tem tudo, mas se acaba no álcool, se acaba nas drogas, se acaba nos entorpecentes em geral, sendo uma pessoa, um alcoólatra, sendo uma pessoa independente químico realmente, não é? Ou seja, existem várias formas a serem observadas. Portanto, nem todo suicídio é igual ao outro. Tem o consciente, tem o inconsciente, né? O direto ou o indireto, e tem várias razões, circunstâncias de vida, coisas que levaram a pessoa a se suicidar, até mesmo influências espirituais, as obsessões também. Então, tudo isso é observado. Nem todos os suicidas vão para um chamado vale dos suicidas ou um local destinado a isso. Existem situações e situações. E também nem todos os suicidas serão obrigados a ter uma futura reencarnação dolorosa, de muito sofrimento, como é imaginado e como é ensinado no meio espírita, por exemplo. Não é assim, tá? Cada caso é um caso e deve ser analisado. As pessoas costumam generalizar. Cada situação é uma situação e existem atenuantes e existem situações a serem observadas, ok? É isso que eu queria dizer a você, para que a gente também possa orar pelos suicidas, vibracionar por eles, né? E ter um olhar mais humanista e mais irmanado por esses espíritos que, assim como nós, já caíram nesse erro em alguma circunstância de momento. Um grande abraço a todos. Deixe seu comentário, deixe seu feedback, deixe seu like, que é fundamental para a gente, e compartilhe o vídeo. Se você não for inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal e pode deixar os seus relatos, seus comentários também.